irmãos abrir as vossas Bíblias, Mateus capítulo 9, versículo de número 35. Mateus capítulo 9, versículo de número 35. Quero agradecer aqui a nossa irmã Renata, superintendente da Escola Bíblica Dominical, pelo convite. Que Deus continue abençoando, capacitando a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, discernimento. A Escola Dominical é uma bênção. É uma bênção. Diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 35, todos acharam? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, tendo grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Podeis assentar-se. Quando nós nos referimos da Escola Bíblica Dominical, ela em si, por sua vez, teve um início em julho de 1780, na cidade de Gloucester, é uma cidade da Inglaterra, no período de Revolução Industrial. E Deus então levanta um homem conhecido como Robert Raikes, é isso mesmo? Um dos fundadores da Escola Bíblica Dominical. Ele, vendo jovens, crianças perdidos em meio às praças, na prática de crimes e outras coisas mais que ali acontecia, ele, sendo jornalista, também religioso, então, começou a investir em recolher essas crianças, esses adolescentes, jovens, e começou a aplicar, a ensinar aos domingos, começou a ensinar a palavra do Senhor para eles. Houve uma grande revolução naquela cidade, que existia, assim, uma criminalidade muito grande. E como esses jovens foram acolhidos por Robert, e ele tratando, ministrando, dando aulas para eles, aquela criminalidade diminuiu, e assim foi se espalhando por todas as regiões, países, e até hoje, então, se pratica a escola dominical, porque um homem teve coragem de fazer a diferença, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus hoje, a iniciativa de alguém que teve a coragem de acolher, eu lembro quando alguns aqui que congregou conosco lá ainda, quando era o setor 4, lembra, pela parte da manhã, nós juntávamos ali o pão, o leite, o café leite com Toddy, né? Era leite com Toddy que nós dávamos, e era um pão, nós dividimos um pão em 3 partes, tinha 15 irmãos à noite congregando, mas de manhã nós iam umas 40 crianças com a gente na Escola Bíblica Dominical. E uma certa vez virou para mim e falou assim, mas eles só vêm aqui por causa do pão, eles estão aqui só por causa disso, aquilo, outro. Que eles continuem vindo por causa do pão, por causa do leite com Toddy, por causa disso. E hoje tem frutos, né? Samira, né, comia muito pão, tomava muito leite com Toddy. O Milton, né, olha o tamanho dele. Eu tinha que vigiar ele para não comer 2, 3 pãozinhos. Porque né? Mateus, né, a família da Miriam, do Romildo, amém, tomava conta da igreja. Uma bênção, queridos. Então a gente tem histórias, né? Na Escola Bíblica Dominical sempre foi assim, Deus sempre honrou. Confesso aos irmãos que no período de acho que 3 anos, 4 anos, nunca deixamos um domingo sentar ali o leite, o Toddy, o pão para aquelas crianças, para todos que ali estavam. E Deus tem... Esses dias, para vocês terem uma ideia, nós estávamos aí, a Sara lá em Franca, e tinha uma menina que eu olhei para ela assim, eu falei, eu acho que eu conheço essa menina. E de repente nós entramos na loja, ela virou para a gente, ela foi correndo na Sara. Oi, tia Sara, a menina maior do que a Sara, tia Sara. Aí a Sara dava aula para ela na escola dominical, e estava lá numa loja, estou morando aqui em Franca, está assim, assim. Então a gente tem que entender que hoje a escola dominical é uma parte de ensinamento que nós temos na nossa igreja. Nós temos em primeiro passo, louvar a Deus pela nossa igreja, que a nossa igreja, o nosso pastor, ele nunca abriu mão da escola dominical da igreja.
Ele sempre investiu na escola dominical. E nós, às vezes, temos que entender que uma igreja que tem uma escola dominical como a nossa, e professores preparados de todas as salas, desde os adolescentes, jovens, crianças, nós devemos também valorizar tudo isso. Valorizar. Eu sempre frequento, sempre estou aqui. Às vezes, quando não estou cansado, eu venho do meu serviço, às vezes um dia sim, um sábado sim, um sábado não, mas nós sempre estamos frequentando, buscando ao Senhor a escola bíblica dominical. É uma bênção. Então participe. Pega a sua revista, se você não tem, você pode acompanhar. Procura a Renata, procura os professores, superintendentes. Eu tenho certeza, queridos, que desde 1780 até hoje tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E tem feito a diferença na minha vida também. Porque não é só aqui. Por onde eu passei, congregamos, eu aprendi a frequentar a minha família, a frequentar a escola bíblica dominical. Amém? Entrando na mensagem, na palavra do Senhor, nós vimos que Jesus, por sua vez, uma das partes do seu ministério era ensinar a respeito do reino e da palavra do Senhor. Jesus, então, por sua vez, ele sempre estava em todas as cidades, regiões, e a função de Jesus era, o ministério de Jesus, que era de ensinar nas sinagogas e por onde ele passava, além de ensinar, pregava o evangelho, ele curava os enfermos e também libertava o povo. Então, todos os lugares que Jesus passava, ele manifestava os seus sinais, as suas maravilhas, e além de tudo, ensinar a respeito do reino dos céus. E quando Jesus, ele vendo toda aquela multidão, os textos, versículo 36, nos mostra que Jesus, então, teve compaixão deles, porque eles estavam o quê? Desgarrados e errantes, como ovelhas que não tinham pastor. O que Jesus estava mostrando, querendo mostrar para os seus discípulos? Que existia um povo que precisava ser direcionado, instruído, ensinado pela palavra e pelo reino dos céus. E hoje não há diferença. Se nós formos olhar, ainda existe um povo que se encontra desgarrados, errantes, e que não tem pastor. E que precisa ter esse controle, esse domínio, essa direção no dia a dia. Jesus, então, disse aos seus discípulos, se nós formos olhar discípulos, aqueles que são alunos, Jesus disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O que Jesus está se referindo a respeito? Dizendo, a seara ela é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Falta mão de obra, falta pessoas. Reinaldo, eu posso pregar o evangelho? Pode. Deus me chamou? Sim. Então quer dizer que próximo domingo eu vou estar aqui pregando? Meu irmão, existe um degrau para todas as coisas. Existe um preparar. E quando Jesus fala de ceifeiros, está falando levantar homens e mulheres com qualidades, aptos, para exercer as funções a qual Deus os chamou. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos separados por Deus. Talvez você é um excelente professor da escola bíblica dominical. Deus te chamou para lecionar, para dar aula, para evangelizar, para exercer alguma função. Mas Deus tem algo para você. Deus tem algo para a igreja, para todos nós. Da mesma forma que alguém um dia, usado por Deus, foi lá, teve a coragem de pregar o evangelho, falar de Jesus para mim, mencionar Jesus para a minha vida, e hoje eu sou fruto de alguém, que alguém lançou a semente na minha vida, e que também eu continuo lançando a semente, isso não pode parar. Vós que tem a preciosa semente, que carrega a preciosa semente, semente é para ser lançada, não guardada. E nós temos a semente. Nós possuímos a semente. Aquele que pega a preciosa semente, que vai andando, chorando, mas ele vai o quê? Semeando. Mas há um resultado. Ele voltará, sem dúvida, com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. O que é isso? Resultado. Quem semeia, alcança resultado. Então você não pode deixar de semear. Nós temos que semear. Reinaldo, então quer dizer que a partir de hoje eu vou ter que ir lá para a África, meu irmão? Tem uma África dentro da tua casa. Eu vou ter que ir para tal lugar? Primeiro passo, começa dentro da tua casa. Ganhando os seus. Gerando os seus. Porque a partir do momento quando você começa a semear dentro da tua casa,
Os resultados começam dentro da tua casa, passa pelos seus vizinhos. E aí, por onde você entra, no seu trabalho, no seu dia a dia, vai se espalhando. Nós temos que entender que quando Jesus disse, olha, a seara, ela é realmente grande. Sabe o que nós aprendemos aqui? Eu não preciso brigar por espaço. Porque a seara de Deus, ela é grande. Então existe oportunidade para todos. Eu não tenho que brigar por espaço, por lugares. Porque se de fato a seara do Senhor ela é grande, então ela cabe todos que querem fazer a vontade dEle. Desde que seja direcionado pelo centro da vontade dEle. Porque existem alguns que pensam que é só pôr as mãos, já se levantam e já querem fazer a vontade de Deus, pensando que Deus levanta do jeito dEle, da forma dEle. Nós vamos entrar aqui num pedacinho da mensagem, onde existe obreiros que tenham qualidades, são preparados pelo Senhor, eles precisam ser tratados, para que se despertem neles as qualidades que Deus colocou neles. Porque é muito fácil eu querer pregar, sendo que eu nunca frequentei uma escola dominical, não tenho vida prática de oração, não frequento os nossos cultos de estudos das quartas-feiras. E aí quando vem a prova, vem a luta, não estamos preparados para vencer. A Bíblia nos fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Está perecendo. Nós temos que aprender o que? Entender que Deus, Ele quer revelar a nós algumas das suas virtudes e ações. Tem coisas que Deus não vai nos revelar, que só quando estivermos na eternidade com Ele. Mas tem coisas que o Senhor quer revelar a nós, a sua igreja. Deus quer mostrar para nós. E eu não consigo entender hoje nós frequentando uma igreja, estando na igreja, buscando, e ainda existe uma geração que ainda não tem um desejo, uma vontade do quê? De ser curado, ser liberto. Hoje não existe aquela chama do batismo com o Espírito Santo. Se fala hoje, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Mas o que é isso? Para que isso? Que finalidade é essa? Mas é uma das qualidades, é uma das ações de Deus na vida daquele que Deus quer encher. É derramar o teu Espírito, experimentar da sua glória, do seu poder. Deus quer levantar uma igreja, um povo que é cheio. Cheio do quê? Cheio do mundo? Não, cheio da tua glória, da sua presença, da sua plenitude, do seu poder sobre nós. Por isso que o texto nos fala, crescei na graça e no conhecimento. Você conhecer a Deus e saber que você foi alcançado pela graça. E saber que você não merecia, mas Deus te alcançou e te levantou. Deixa eu dizer para você nesta noite, nesta seara, tem espaço para a sua vida. Tem um lugarzinho preparado para você. Deus quer te usar nessa seara. E quando Jesus disse, rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Quando se fala rogar ao Senhor, é que a seara é dele. E ele sabe quem ele levanta. Ele sabe quem ele escolhe. Ele sabe quem ele chama. E quando nós olhamos para o dono da seara, e o dono da seara, ele quer levantar quem? Ceifeiros, que saibam trabalhar, que saibam usar os instrumentos que assim são dados para eles, e que estejam preparados, sejam dedicados, sejam fiéis e que estudem. Agora vamos entender aqui. Ninguém entra numa empresa sem fazer treinamento, não é verdade? Ninguém entra numa empresa sem fazer treinamento. Deus abriu uma porta para mim, glória a Deus, agora, dia 1º, fez 1 ano que nós estamos num serviço que Deus tem nos abençoado muito. Todos os meses eu recebo uma lista de treinamentos. Todos os meses. É chato. Tem hora que você olha assim, mas de novo? De novo isso aqui? Mas eu tenho que mandar uma foto, estudando, lendo, e chego lá, eu tenho que assinar, mas eu tenho que estudar. Aí, por que, Reinaldo, você tem todas as vezes fazer treinamento? Para evitar erros. Porque se houver algum erro, a empresa vai cobrar de você. No dia tal você teve um treinamento. Por que o povo de Deus está errando? Porque não quer estudar. Por que o povo de Deus está frio?
Por que hoje se escuta pouco glória a Deus na igreja? Por que hoje as pessoas estão desanimadas, angustiadas, e um espírito chamado deprimido, depressão, eu estou com tantas coisas, ansiedade, outras coisas. Por quê? Falta do conhecimento do poder de Deus. Porque se nós formos voltar à palavra do Senhor no livro de Isaías, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Nós somos chamados para viver aquilo que está na sua palavra. Nós somos chamados para viver. Nós ouvimos, quando eu cheguei, estava chegando aqui, eu ouvi, nós apresentamos nossos corpos como sacrifícios vivos, real, verdadeiro. E o conhecer a Deus é você se lançar na presença do Senhor e dizer: Senhor, olha aqui, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Deus. E Deus fala com o teu povo, Deus fala com a igreja. Só que você precisa entender uma coisa: nós temos que abrir mão de certas situações que afastam a glória e a presença de Deus nas nossas vidas. Você está disposto a renunciar? Olha para o teu irmão. Você acha que está disposto a renunciar para ver a glória de Deus? Hã? Olha para ele aí. Fala para ele aí. Você está disposto a renunciar? Hã? Olha para ele. Fala direitinho, irmão. Deixa Deus te usar nessa noite. Você está disposto a renunciar? Agora, o que Deus pedir para você, você tem coragem de entregar? Porque na hora do vamos ver assim, né, eu estou disposto. Não, eu quero renunciar, eu renuncio. Mas aí, na hora que Deus fala, renuncia isso, Senhor, tem outra coisa, não? Por que o Senhor fala isso conosco? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Eu tive uma oportunidade, eu posso falar porque a Sara não está aqui, está lá na casa da mãe dela, e nesse horário ela está lá na igreja batista, então ela não está assistindo. Eu tive a oportunidade uma vez, de uma ex-namorada, que a gente tinha um namoro de 3 anos. E eu comecei para a igreja, junto com ela, ir para a igreja. Só que o namoro estava atrapalhando eu receber aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu virei para ela na sala da casa e falei: quero terminar com você. Ela olhou para mim e falou: eu duvido. Porque eu era apaixonado por ela, assim, naquela época, né? Hoje, minha paixão é Sara, viu? E aí, vocês não vão falar nada com ela, né? Me ajuda, né? E aí, o que acontece? Ela riu. Aí eu falei: o que você vai fazer? Você arrumou outro? Eu falei: não, eu quero buscar o Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero Deus para a minha vida. Irmãos, fui batizado com o Espírito Santo. Deus derramou algo extraordinário na minha vida. Foi um dos melhores períodos que eu fiquei assim buscando, adorando. E olha, ela não acreditou, mas Deus fez coisas lindas. Deus fez coisas extraordinárias. Por quê? Quando nós damos o primeiro passo, renuncia aquilo que atrapalha o agir de Deus na sua vida. E foi algo extraordinário. E a seara, ela está aqui. Só que o dono da seara quer levantar aquele que permite ele tratar primeiro. Porque se nós formos olhar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Deus levanta quem? O apóstolo Paulo. Paulo, com cartas, indo a Damasco. No meio do caminho, a palavra do Senhor nos fala que veio uma luz e ali Paulo cai por terra. E resumindo aqui, ele fica ouvindo a voz do Senhor, a quem tu persegues, você conhece muito bem. E aí Paulo vai para a casa de um homem, e deixa eu ler para você que fica mais fácil se eu falo errado aqui. E aí, chegando na casa desse homem de Judas, na rua direita, Deus então fala com Ananias, referindo-se a respeito de Saulo. Ananias, tem um homem que está em tal lugar, assim, assim, desse jeito. Vai lá e impõe as mãos sobre ele. Ananias, conhecendo a história de Saulo, sabendo quem é Saulo, naquele exato momento, Ananias reprova Saulo. Reprova: Senhor, diz lá no versículo 14, versículo 3, respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender aqueles que invocam teu nome.
Ananias diz o quê? O que Ananias faz? Naquele exato momento reprova, dizendo, não, Deus, esse aí não. Levanta outro. Separa outro. Esse aí, Senhor, não serve. Deus está dizendo para nós nessa noite, não importa quem você foi, o importante é o que você vai ser a partir de hoje. Eu vou repetir de novo, não importa quem você foi, o importante é o que vai ser você a partir de hoje. E Deus tem uma nova história para a tua vida. Não importa o que Ananias está dizendo, Deus está dizendo, vai lá, porque este é para mim vaso escolhido. Aleluia! Às vezes você olha para alguém dizendo assim, mas essa pessoa, esse aí, não importa, meu irmão. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem algo. E quando Deus tem algo na vida de alguém, não é principado, potestade, seja qual for, que vem impedir a manifestação de Deus na vida dele. Quando Deus entra com o projeto, com a obra, quando Deus entra com algo, você pode ter certeza, algo vai acontecer. Por isso, nesta noite, passa a buscar ao Senhor, passa a se entregar para o Senhor. Deus vai começar a trabalhar na tua história, Deus vai começar a trabalhar na tua vida, Deus vai começar a quebrar o que precisa ser quebrado, e Ele está dizendo para você, ei, o diabo vem te acusar dizendo que você não pode, mas o vaso que eu levanto, eu trabalho, e quando Deus trabalha no vaso, Ele honra, aleluia. E olha o que diz o Senhor Ananias, disse porém o Senhor Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, diante dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias entende então o chamado do Senhor, ele vai até a casa de Judas, olhando para Saulo, diz, irmão Saulo, o Senhor te apareceu no meio do caminho por onde vinhas, enviou-me para tornar a ter visão, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, Deus vai ao teu encontro para restaurar você, e além de restaurar você, Ele vai te encher do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo para nós, na minha seara, tem que estar cheio da minha vontade, tem que estar cheio do meu Espírito, tem que estar cheio da presença do Senhor. Aleluia! Não adianta você estar na seara do Senhor sem um vazio, sem ferramentas. E uma das ferramentas que nós temos é a palavra, é o nome, é o poder dele que está disponível para nós. São os seus sinais. E os meus sinais seguirão aqueles que creem, através do meu nome. Aí está lá toda uma relação, expulsará demônio e tantas outras coisas. Se você pega alguém hoje e fala, vamos ali expulsar o demônio de alguém, a pessoa não vai, tem medo. Tem medo. Chegar lá, vamos ali, está endemoniado ali na rua. O quê? Eu, hein? Misericórdia, não, chama o pastor. Ué, meu irmão, a autoridade está sobre o pastor, sobre a igreja. E nós estamos debaixo da autoridade do pastor. Agora, isso cabe a nós. Cabe a você. Lá no capítulo de número 13, sabe quanto tempo esperou Saulo? 13 anos para ser enviado. No versículo 2 diz assim, servindo ele ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. E então, jejuando, orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Vão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se prepara, teu tempo vai chegar. Você acha que Deus está permitindo todas essas diversidades na tua vida à toa? Você acha que Deus está permitindo esse processo que você passa à toa, em vão? Se prepare. Não sei quanto tempo você está esperando, mas eu quero dizer para você, Deus está preparando você para algo grande. Tem uma seara que te aguarda,
Prepara a tua ferramenta. Seara nos fala de colheita. Sabe o que Deus está dizendo? Tu vai colher o que eu tenho preparado para a tua vida. Ramante comandava a súpria. Deus está falando para mim e para você nesta noite. Se prepare, que o dono da seara passa aqui nesta noite para te levantar e dizer: eu tenho algo para a tua história. Aleluia! Orianda lamante comandebias. Quando nós nos falamos a respeito da seara, a seara eu tenho que seguir as ordens de quem? Eu tenho que seguir como é o meu Senhor. E voltando a respeito de empresa, de firmas, lá, não é ela que, que vem a se adequar a mim. Sou eu que me adequo à empresa, ao horário, às funções da empresa. Eu, no meu serviço, eu tenho todo se eu sair sem checklist, que é uma verificação, eles me bloqueiam no meio do caminho e mandam fazer o checklist. Ontem era 9 horas da noite e o Eduardo me ligou. O seu checklist não chegou até agora. Estou precisando dele aqui. Falei, olha, eu saí por isso, por isso. Ah, não. Então, tá. Então tem regras. Lá não é do meu jeito. Quem dera se fosse do meu jeito. Aí eu chegar na hora que eu quiser. Eu ia sair na hora que eu quiser. Fazer tudo do meu jeito. Mas não. Existem regras. E aqui, dentro dessa seara, tem regras, meu irmão. Tem princípios. Aqui não é do seu jeito, é do jeito dele. Eu lembro que uma vez eu fui pregar, estava indo pregar em Brasília. Eu acho que já contei esse testemunho, eu vou contar de novo. E eu estava passando por uma prova, por uma luta, desempregado, e o meu sapato estava furado. E eu não tinha outro sapato. Eu lembro que eu dobrava o joelho ali, eu tinha que pôr um pé cruzando o outro para tampar o furo do sapato. E aí, eu orei ao Senhor, Deus, eu vou pregar lá em Brasília, igreja bonita, prepara um sapato novo para mim. Aí a minha mãe veio de São Paulo. Minha mãe trouxe um sapato, mas que sapato feio. Mas que sapato feio. Eu olhei assim, olhei para o furado, olhei para aquele. Falei, qual que é melhor? Você ir com o furado ou ir com o feio? Eu ia com o feio, né? Só que aquele dia Deus tratou a minha vida com um sapato feio. Deus tratou. Eu lembro que eu tinha ido na Votorantins, lá dentro, e aí eu ficava olhando aquelas moças do escritório, olhava o pessoal da recepção, olhava o pessoal do pesado, todos usavam a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo uniforme. Não tinha diferença nenhuma. Aí Deus falava comigo, está vendo lá? A bota, uma bota horrível. Mas ela estava lá. E tem hora que a gente quer escolher para Deus como que a gente tem que se vestir, como tem que se comportar. Meu irmão, Ele providencia tudo para você. E aqui Ele não está para me agradar, mas é agradar a Ele. E eu lembro que eu coloquei no apelido daquele sapato, o sapato da firma. Fomos para lá, Deus nos honrou, Deus nos abençoou. Eu só quero dizer para você uma coisa. Se você está empenhado nessa seara, fica tranquilo. O dono da seara não vai deixar faltar nada para você. O dono da seara não vai deixar faltar nada. E é tão interessante, eu vou citar mais uma vez aqui no meu serviço, eu também trabalho com a mesma bota. A bota durou 1 ano. Chegou esse final de semana, veio com kit de uniforme. Mais 4 macacão novo, bonito, lindo macacão. No calor ele é uma bênção. A bota, tem uma bota novinha lá no guarda-roupa. Que linda a bota. Por quê? Eles cuidam. E Deus está dizendo para você, meu filho, você acha que eu não vou cuidar de você? Você acha que o seu medo é passar necessidade? Aqui não tem como você passar necessidade, porque aquele que é fiel e poderoso há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nesta seara você não passa necessidade. Aqui não. E eu posso declarar para você nesta noite, que quando o dono te convoca, te chama, tudo o que você precisar, necessitar, Ele vai providenciar para você. E é tão interessante que aqui na seara do Senhor, às vezes nós ficamos com medo. Ah, mas será que Deus vai fazer? Será que Ele vai? É tão interessante que as firmas hoje, elas dão
plano de saúde. Vou falar um mistério para você aqui, ó. Eles dão plano de saúde, se dão vale de refeição, você tem um monte de benefícios, até plano odontológico. Sabe o que Deus está falando para você? Se na firma, no mundo hoje, te dá tudo isso, você imagina para você que serve a Ele. Você imagina você que serve a Ele, honra a Ele no seu dia a dia, o que Ele não fará por você, por nós. E nessa noite o Espírito Santo diz para você, descansa. Quem te chamou é fiel. Descansa. Quem te chamou vai te honrar em tudo. Orianda lamante comandebias. Pode adorar o Senhor nesta noite. Aquele que te chamou é fiel. Aquele que te chamou não vai desamparar você. Aquele que te chamou vai cuidar de tudo na tua história, na tua vida. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite. Talvez é cura, Ele tem cura. Libertação, Ele vai te libertar. Mas Ele vai te sustentar todos os dias. Aqui, diante dessa seara, Ele tem o sustento para a tua vida. Aleluia! Lamancho, candaraba, suriande, biocomandava sou. Por isso que quando o Senhor Jesus, Ele diz, rogai ao Senhor, para que Ele mande ceifeiros para a sua seara. Rogai ao Senhor, peça ao Senhor, e para nós encerrarmos, ei, Deus quer te levantar, querido. Deus quer te levantar nesta noite. Deus quer te separar nesta noite. Eu não sei qual a seara que o Senhor vai te levar, mas só sei que Ele vai te usar. Ele vai te usar. E nessa noite, diante da presença do Senhor, eu posso dizer para os irmãos que Deus, Ele honra. Da mesma forma que Deus trata, Deus Ele honra. Se nós olharmos o livro de Isaías capítulo 6, para nós encerrarmos. Isaías, quando na morte do rei Uzias, a palavra do Senhor nos menciona que ele declara, ele viu o Senhor assentado no seu sublime trono, e ele viu ali os serafins que o adoravam, declaravam santo, santo, santo. E o texto nos menciona que Isaías vai dizendo, ai de mim, que viu o Senhor e vou perecendo, estou perecendo. A partir do versículo 6, versículo 7, Isaías pega e declara que o Senhor envia um serafins que tira do seu altar uma brasa viva. Tirada com Atenaz, vai em direção a Isaías e toca nos seus lábios. E ali Isaías escuta da parte do Senhor. E foi tirado o seu pecado, foi tirada a sua iniquidade, e ele foi purificado o seu pecado. Deus não permite que Isaías se venha a perecer. Mas Deus trata Isaías. E ontem à noite, eu vi algo extraordinário que Deus falou muito comigo. Eu vi um homem, numa firma, eles esquentando barras de ferros e moldando o ferro. E Deus falava comigo naquele momento, eu estava no meu serviço ali assistindo o vídeo, e Deus falava, tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos com o fogo de Deus, que o fogo de Deus, ele venha sobre nós, para nos moldar conforme a vontade dEle nas nossas vidas. Querido, Deus está precisando, nós precisamos permitir com que Deus, Ele queime aquilo que não presta nas nossas vidas. À tarde em casa, eu estava meditando sobre esse texto, e Deus falava fortemente ao nosso coração. Precisamos com que o fogo de Deus volte a se acender em nós novamente. O fogo de Deus na minha vida e na sua vida vai queimar tudo aquilo que não provém dEle, vai destruir tudo aquilo que não é dEle, vai desfazer tudo aquilo que não provém dEle. E naquele exato momento, quando Isaías, aquela brasa toca nos seus lábios, algo acontece na vida de Isaías. Ele passou a ouvir a voz do Senhor. E quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se colocou em prontidão para servir ao Senhor. Eis-me aqui e envia-me a mim. Deus não vai te enviar de qualquer jeito. Deus vai tratar você primeiro. Deus vai moldar você primeiro. Deus vai lapidar você primeiro.
Deus vai tirar o que não presta da sua vida primeiro. Deus vai transformar a sua história primeiro. E nesta noite, sabe o que Deus está dizendo para nós? Vou tocar nos teus lábios, porque preciso mudar a sua forma de falar, preciso mudar a tua forma de agir, preciso mudar a tua forma de se comportar na minha presença. Deus está agindo no nosso meio, e Ele tem fogo, algo do altar em direção à minha vida e tua vida nesta noite, para nos levantar cheios do fogo e da glória e da presença dEle. Queria convidar vocês a se colocarem em pé.